Olá, alunos! Sou a professora Marô, mais uma vez estou aqui para a nossa próxima aula de língua portuguesa, que nós vamos encerrar a unidade número 5. Hoje nós trabalharemos as páginas 18 a 26, que tem como tema principal texto, um cavalo pensante. Então vamos lá. Nós vamos lembrar algumas partes desse texto, assistir a videoaula. A professora fará a leitura individual das páginas 18, 19, 23, 25 e 26. Explicarei essas páginas. Você pode pausar aí o vídeo a hora que você quiser, a videoaula. Estudaremos a língua 2, a parte do estudar a língua 2. Ortografar, página 24. Produzir texto, páginas 25 e 26. E a tarefa, páginas de 28 a 31, exercícios de 8 a 11. No final, então, você vai entregar suas atividades para o seu professor. Vamos lá? Estudar a língua 2, formação de palavras. Hoje a gente vai estudar mais um jeitinho de a gente compor, formar novas palavras. Aqui a gente tem a composição. Nas aulas anteriores, você conheceu o processo de formação de palavras chamada derivação. Vocês lembram disso? Que a gente tinha a palavra base, né? A principal, e nela a gente poderia acrescentar um prefixo ou um sufixo ou os dois ao mesmo tempo. E aí surgiu uma palavra derivada. Nesta aula, trataremos de outro processo. Vamos começar lendo a tira de Calvin. Nele, o tigre Haroldo usa a palavra lança-chamas. Veja. Então, mãe, posso? Por favor. Por favor. Eu ainda não acho que esse olhar Bambi vai lhe render um lança-chamas. Talvez eu devesse fungar um pouco mais, não? O que Calvin implora à mãe nos quadrinhos iniciais? No terceiro quadrinho, que artifícios ele usa para convencer sua mãe? Por que Calvin acha que fungando um pouco pode convencer a mãe a lhe dar um lança-chamas? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Pense um pouquinho. O lança-chamas, como o nome sugere, é um aparelho que projeta labaredas. É usado com várias finalidades e uma delas é eliminar o mato em plantações. Há alguns anos, o lança-chamas foi produzido como um brinquedo adaptado para o entretenimento de adultos. Para crianças, no entanto, é totalmente inadequado e perigoso. Vamos lá. A palavra lança-chamas, então, foi criada pela junção, quer dizer, a união de duas outras já existentes, lança e chamas. Esse processo é conhecido como composição. Então, nesse caso, nós temos a junção de duas palavras base, tá? Composição, então, é o processo em que duas ou mais bases se juntam para formar uma outra palavra. Composição, veja outros exemplos de palavras formadas por composição. Então, aqui nesse caso, nós temos amor perfeito, com hífen no meio, saca-rolhas e guarda-roupa. Nem sempre as palavras que entram na composição de outra são ligadas por hífen. Essas três a gente viu que tem, né? Mas nem sempre isso acontece. Mas é possível reconhecer as que formam a palavra composta. Por exemplo, quando eu tenho passatempo, olha, não tenho hífen, mas eu consigo reconhecer quais foram as palavras aqui usadas. O passa e o tempo. Girassol, gira mais sol. Ciberespaço, ciber mais espaço. Mal me quer, mal me quer. Pernalta, perna mais alta. Agora releia um trecho do conto de Jacques Prévert, no qual o cavalo enumera os lugares em que os homens escrevem frases para defender os animais. Vocês lembram dessa frase lá no texto? Nas paredes das estrebarias, nas paredes das casernas de cavalaria, nas paredes dos matadouros, dos hipódromos e dos açougues hipofágicos. Há duas palavras em destaque nesse trecho: hipódromos e hipofágicos. Elas são formadas por composição e seus elementos vieram do grego. Os elementos que contêm o significado de origem e podem ser utilizados na formação de outras palavras são chamadas de radicais. Hipódromo é formado
pelos radicais gregos hipo, que significa cavalo, e dromo, lugar para comer. Hipofágico também tem a junção de dois radicais gregos, hipo, cavalo, fágico, que come. Assim, hipofágico é aquele que come carne de cavalo. Se você souber o significado de alguns radicais gregos e latinos, poderá descobrir o sentido das palavras compostas por eles. Você sabia? Sem perceber, você usa no seu dia a dia palavras compostas por radicais gregos e latinos. Em matemática e em ciências, principalmente, eles entram na composição de um grande número de palavras. Confira aqui alguns radicais do quadro a seguir. Então, a professora vai ler alguns com vocês. Olha, eu tenho gel, terra, mais metria, medição, nós temos a palavra geometria. Astro, estrela, mais nomia, lei, regra, a palavra astronomia. Biblio, que é livro, mais teca, lugar onde se guarda, nós temos biblioteca. E aí, então, eu vou pedir para que vocês façam essa leitura e observem se vocês conhecem essas palavras que terminam aqui nesse quadro. Tenho certeza que vocês conhecem a maioria delas. Vamos para os exercícios? A professora vai colocar alguns exemplos para vocês nos exercícios hoje, tá? As palavras a seguir são formadas por composição. Então, olha, nós vamos fazer igual está aqui no quadro. Dê o significado de cada uma. Se necessário, use o dicionário. Muitas vezes você já vai saber o significado dessa palavra. Não vai precisar procurar no dicionário. Mas se não souber, peça ajuda a algum adulto. Se ele também não conseguir te ajudar, procure então no dicionário. A palavra A, sambódromo. Vamos lá? Foi formada por samba, mais dromo, lugar onde desfilam as escolas de samba. Letra B, gibiteca. Gibi mais teca. Seção de gibis em uma biblioteca. E aí eu vou falar agora mais algumas. Ó, vou dar um exemplo, eu tenho certeza que essa vocês sabem. Motoboy, vamos ver? Moto mais boy, entregador de objetos que se locomovem em uma motocicleta. Tá fácil, não tá? Se precisar, deixa a professora voltar. Essas aqui também tem algumas dicas nesse quadro que vocês estão vendo aí, tá? Número 2. Combine as palavras de cada coluna para encontrar outras, formadas por composição. Escreva-as no quadro à direita. Olha, aqui a professora vai dar uma dica para vocês. Eu vou ler, ó. Nós temos essa coluna. Vale, cachorro, homem, micro, garoto, vai, vídeo, peixe, foto. De cá eu tenho propaganda, processador, clipe, espada, síntese, pássaro, refeição, quente vem. O que eu vou propor para vocês? Numerem todas, de 1 até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquem um aqui. E agora eu vou, nessa coluna, procurar a palavra que combine com a número 1. Então, eu já fiz para vocês. Olhem lá. Vale, refeição. Venham aqui e escrevam vale, refeição, tá? Número 2 é a palavra cachorro. Qual será a palavra desse lado aqui que combina com cachorro que eu vou conseguir formar uma outra palavra? Eu já coloquei para vocês, ó, o 2 na frente do quente. E lá a gente vai formar a palavra cachorro quente. E isso tá fácil. Ela não é uma questão complicada, tá bom? Olha lá, 3. E aí, o que vocês acham? Ó, numerem bonitinho e vão colocando aqui na frente. Aí você já vai saber qual que você já usou e vai completando na ordem aqui. Fica mais fácil para fazer a correção, tá? Encontro no quadro 13 palavras compostas por radicais gregos ou latinos. E aqui eu vou dar uma ajudinha para vocês. Essas palavras não estão no material impresso que vocês usam. Então, a professora colocou aqui, ó, o banco dessas palavras. São essas palavras aqui que você vai ter que procurar lá. Ah, professora, vai ter que então ficar pausando? Vou dar uma dica. Copie rapidinho numa folha, num rascunho, depois você encontra essas palavras lá.
Vou dar 2 exemplos, ó. Democracia. Achei lá, venho aqui e risco. Próximo exemplo. Astrologia. Achei a palavra lá, corre aqui, ó. Risca a palavra, para não se perder, tá bom? Então, acho que essa aqui tá fácil. A palavra aqui ajudando, você vai lá, circula bonitinho, vem aqui e risca. Número 4. Leia a tira. Televisão hipnotiza crianças. Isso é ridículo, não acha? Não acha? Vamos observar. Olha, ela fala isso. Olha a imagem. Olha a imagem, né? Aqui houve mudança. Agora, olha aqui essa imagem, a fisionomia. Olha aqui. Houve alguma mudança? O que quer dizer isso? O que essa história em quadrinhos nos mostra? Encontre nessa tira uma palavra formada com composição. Identifique os radicais que a formam e o significado de cada um. Olha, ela está lá, é a primeira palavra da fala aqui da tirinha, tá? É essa palavra que você vai colocar aqui. Letra B. Cite 2 palavras formadas com o primeiro radical da palavra que você colocou no item anterior. Ó, a professora já disse, a palavra televisão. Então, é tele. É tele. Vamos lá? Eu dei exemplo, hein? Ó, telecine e telefone. Encontre mais 2 e coloque aí. Letra C. Qual é a crítica presente na tira? Por que ela é engraçada? Vamos voltar lá na tira? Ó. Né? Então, aqui a gente tem, 2 crianças assistindo televisão, uma diz para a outra que a televisão hipnotiza as crianças, ela acha isso ridículo. Ó, essa daqui teve mudança da fisionomia, a outra não. O que essa tirinha está criticando? Será que é o fato das crianças passarem muito tempo na televisão, esquecerem de fazer outras coisas? Por que ela é engraçada? Preste atenção aí na fisionomia da outra menininha, tá bom? Olha lá, vamos para o próximo. Você já estudou verbos. Os verbos atribuem um estado aos seres, o cavalo fica entediado. E também expressam ação, o cavalo come capim. Fenômeno da natureza, choveu na ilha. Os verbos situam as ações e os estados em presente, passado e futuro. Para isso, tem sua terminação alterada. Eu não posso falar igual quando eu estou dizendo uma frase no momento que aconteceu, ou que já aconteceu, ou que ainda vai acontecer. Então, vamos lá. No presente, o cavalo mora na ilha. Olha lá como está destacado o final da palavra. Passado ou pretérito, o cavalo morou na ilha. Presta atenção que mudou a terminação. Morava na ilha. Futuro, o cavalo morará na ilha. O verbo no futuro ainda, nós teremos, ó, eles cantarão com ão uma canção daqui a pouco. Eles beberão muita água no próximo treino. Todos partirão amanhã cedo. Verbo no presente e no passado, que é o também chamado de pretérito, fica, eles cantam, cantaram, cantavam uma canção. Se for, olha lá, eles bebem, bebiam, beberam muita água. Todos partem, partiam, partiram cedo. Continuando. Então, agora o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que reescrever as frases de cada item de acordo com o que se pede. Faça outras alterações necessárias. Aqui, praticamente, em todas as questões, além do que está grafado aí para vocês, nós vamos ter que fazer alteração em outras, tá? E eu vou dar um exemplo. Vamos lá? Número 1. Os pobres cavalos não se atrevem a dar um palpite. Então, eu vou ter que alterar o verbo atrever. Vou ter que passar ele para o futuro. O que acontece quando eu passo o verbo para o futuro? Isso indica que essa ação, isso ainda vai acontecer. Vamos ver como que vai ficar isso? Olha lá, ó. Os pobres cavalos não se atreverão, que como é futuro eu tenho que usar o ão, a dar um palpite. E aí você vai ler a número 2, tá? A 3, a 4, todas elas vocês vão ter que mudar não só o que está escrito aqui, ó. O cavalo que medita na ilha levantará a voz. Aqui eu vou ter que passar o cavalo para o
plural. Então, vai ficar os cavalos. Então, presta atenção no verbo medita e no levantará. Então, você vai ler todas as frases, a 3, prestando atenção nisso, a 4 também, 5, 6, tá? Ó, os homens entenderão que exageraram e se tornarão mais razoáveis. Você vai ter que mudar o verbo entender, ó, e tornar, vai ter que passar para o passado, como se isso não tivesse acontecido ainda. Nas ilhas os cavalos ouvirão e também gritarão. Viva a liberdade! Vocês vão ter que pegar o verbo gritar e passar para o presente, como se a ação estivesse acontecendo no momento. Número 6. Eles nem desconfiam do que os cavalos preparam para eles. Ó, vocês vão pegar os verbos desconfiar e o verbo preparar, passar para o futuro. Deixar como se isso ainda fosse acontecer. Produzir o texto. Você já notou que em nosso dia a dia estamos a todo momento expondo nossas ideias e opiniões? E geralmente opinamos de maneira espontânea. Sem perceber, nós já estamos dando opiniões de tudo. Oralmente, né? Principalmente. Seja sobre um assunto polêmico ou não. O que é um assunto polêmico? É um assunto que gera discussão, debate. Então, a gente escuta às vezes aquilo na televisão ou alguém falando. Logo em seguida, estamos opinando de maneira oral. Agora, nós vamos fazer isso por escrito. E quando expomos opiniões por escrito, geralmente o fazemos por meio de um texto chamado texto de opinião. Leia sobre ele. O texto de opinião tem por objetivo apresentar a opinião, o ponto de vista ou as ideias do autor sobre um determinado assunto ou acontecimento. Por isso, nele são frequentes expressões como eu penso que, eu acho que, em minha opinião. Observem as marcas da primeira pessoa, o eu, minha, porque sou eu que estou falando sobre isso, tá? E esse texto quase sempre se organiza assim. Primeiro, você faz a exposição do assunto sobre o qual se vai opinar. Em seguida, a apresentação da opinião sobre esse assunto. Depois, você vai justificar a sua opinião. Então, vamos lá, passo a passo. Você vai expor o assunto, dizer qual é o assunto que você está falando, que você está opinando. Em seguida, você vai apresentar a sua opinião sobre o assunto que você expôs aqui em cima. E em seguida, você vai dar uma justificativa. Você vai dizer o porquê que você deu essa opinião, que você tem essa opinião. Continuando. Vamos ler um exemplo? Cachorro ou gato? Ter um animal de estimação é o desejo de muitas crianças e adultos, mas, em minha opinião, ter um cachorro é muito melhor do que ter um gato. Então, aqui ela já expôs o assunto e já disse a opinião dela. Os cachorros participam muito mais da vida dos seus donos, fazem festa quando eles chegam, demonstrando amor e carinho. Além disso, gostam de passear e podem ser bem treinados. Os gatos são diferentes. Em geral, não brincam muito, são mais reservados e apegados ao ambiente em que vivem. Por isso, não têm o costume de passear com os donos como os cachorros. Olha, agora finalizando a justificativa. Enfim, os cachorros são companhias mais agradáveis, são carinhosos e mais amigos dos seus donos do que os gatos. Na tarefa de casa, você leu textos sobre animais que vivem em cativeiro. Mas o que você pensa sobre o uso de animais em espetáculos circenses? Então, o que eu vou pedir nesse momento para vocês? Vocês vão lá para a tarefa, para a página de tarefa, vão ler as questões 9 e 10 antes de produzir o texto aqui. Ah, mas a senhora não falou da tarefa ainda. Não tem problema. Você vai passar, vai lá para as questões 9 e 10 da tarefa, só leia o texto, tá? Que ele vai te dar uma base, uma ideia do que você vai ter que fazer aqui agora na produção de textos. Continuando. Agora é a sua vez de expor sua opinião sobre esse assunto. Escreva um pequeno texto, expondo a sua opinião sobre. Animais devem participar de apresentações circenses? Eu pedi para vocês irem lá na tarefa, lerem o texto da questão 9, da questão 10, que falam sobre esse assunto.
Então, eu vou ter que ler mesmo antes de fazer? Vai. Não vai ter jeito para você ter uma ideia do que construir aqui. Roteiro de trabalho. Primeira parte, a produção do texto. Para escrever seu texto, siga estas instruções. Escreva seu texto em 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, exponha o assunto e sua opinião sobre ele, tá? Eu vou dar um exemplo agora mesmo. Você vai ter que expor o assunto. O assunto a gente já sabe. Foi falado aqui, ó. Tá? O assunto é esse. É sobre esse assunto que você vai ter que dar a sua opinião. Já vai pensando aí, o que eu acho? É certo? É errado? Pode? Não pode? Continuando. No segundo parágrafo, apresente uma ou mais justificativas para a sua opinião. Bom, eu já tenho o assunto, eu já sei a minha opinião sobre esse assunto. Então, no segundo parágrafo, eu vou ter que apresentar uma justificativa, falar o porquê. Se eu concordo com esse assunto, eu tenho que falar o porquê eu concordo. Se eu não concordo com esse assunto, eu também vou ter que explicar o porquê. Procure ser claro e objetivo e dê um título ao seu texto. Então, vamos lá. Quando terminar, faça a revisão do texto. Então, é a segunda parte, a revisão. Após redigir, após escrever seu texto, observe se o texto será dividido em 2 parágrafos, se o primeiro parágrafo apresenta a sua opinião sobre o assunto, se a sua opinião foi expressa de forma clara, se o segundo parágrafo apresenta justificativas para o seu ponto de vista, o porquê, né? As justificativas são coerentes com a sua opinião? Simplesmente eu não posso chegar lá e falar assim, porque eu acho que é assim e pronto, acabou. Não posso dizer isso. As palavras foram escritas corretamente, se houver dúvida, consulte o dicionário. O título que você colocou aí no seu texto é coerente, quer dizer, ele está de acordo com o assunto do texto e sua opinião sobre ele? Aqui, então, a professora dá um exemplo de como vocês podem fazer esse texto. Ó, vamos dar um exemplo. Aqui eu coloquei o meu título, Os Animais nos Circos, e disse assim: ainda hoje em dia, muitos animais participam de apresentações circenses. Alguns estados brasileiros elaboraram leis que proíbem essa prática, mas, em minha opinião, eles deveriam ficar na natureza. Os animais vieram da natureza e as suas casas realmente é a natureza. Olha, o segundo parágrafo. Muitos animais sofrem maus tratos nos circos. Enfim, o lugar de cada animal é no seu habitat. Então, eu expus o assunto, eu falei do assunto, dei a minha opinião e justifiquei o porquê que eu penso isso, tá? Então, é um texto pequeno, é um texto curto, escreva, preste atenção, se precisar, volte aqui no nosso exemplo, tá? As atividades de produção de texto serão devidamente corrigidas quando voltarem às aulas presenciais, mas mantenham os registros em seus cadernos. Logo tudo vai passar e estaremos de volta à escola. Se precisar, converse com seu professor aqui nesse momento. Você deverá enviar a foto e aí você verá com ele como será feita essa correção. Eu acho que agora deu para ter uma ideia do que vocês terão que fazer. E aqui, ó, esperamos vocês, todos com as mochilas nas costas. Quem sabe isso pode acontecer logo, não é verdade? E agora nós vamos para a nossa tarefa. Vamos lá? Todo mundo gosta dessa hora, não é verdade? Questão número 8. Combine os radicais a seguir e forme palavras existentes no dicionário. Então, aqui a gente tem, ó, desse lado, tá? Uma lista de radicais. Nós já fizemos um exercício no Estudar a Língua 2 sobre isso e outra lista de radicais. Eu vou ter que juntar o radical de cá com o de cá para poder formar uma outra palavra, tá? A professora vai dar um exemplo, ó. Orto, que é reto, com grafia, tá? Então, ficou lá ortografia, que é escrita. Então, vocês vão escrever aí do lado a palavrinha, ó. Orto mais grafia, eu consegui formar ortografia. Vou usar o mesmo radical, ó. Orto com pedia, que é pé. Eu consegui formar a palavra ortopedia. Vou dar mais um exemplo, ó. Zoo, animal, com logia, que é estudo. E aí nós formamos a palavra zoologia. Já dei 3 exemplos. Espero que vocês consigam fazer mais alguns. Combinado?
Questão número 9. Na sessão Trocar Ideias, você e seus colegas levantaram possibilidades de ações para impedir maus tratos com os animais. Então, vocês já pensaram nisso. O que eu posso impedir? Isso já foi trabalhado lá no Entender o Texto. O que eu posso fazer para impedir os maus tratos com os animais? Principalmente os animais domésticos, que são aqueles que vivem junto conosco em casa. Então, aqui nesse caso, vocês vão ter que ler, tá? O texto Polêmica Animal. Depois vão ter que ler esse texto do Jango. Em seguida, nós vamos responder as questões. Agora, responda em seu caderno. O título atribuído ao primeiro texto é coerente com o conteúdo abordado? Então, eu vou ter que voltar lá no título do primeiro texto. Tá aqui, tá? Leia o texto. E aí, lá na letra A, eu vou ter que escrever se o título está de acordo com o que eu li no texto. Eles falam praticamente da mesma coisa? Então, isso é você que vai ter que responder aqui. Segundo o primeiro texto, o Santuário dos Animais de Sorocaba sempre teve a preocupação de cuidar dos animais? Olha, leiam, gente. Será que isso fala lá no texto? Sempre foi a intenção dele de cuidar dos animais? Ou aquele lugar lá era só um depósito? Só colocar os animais lá e largarem? Então, vocês vão ter que voltar no texto, tá? E pensar um pouquinho. Letra B. Assinale a alternativa correta. Jango é um chimpanzé que não possui nenhum dente. A perda dos dentes dele deve-se a... Então, nós vamos ter que voltar lá no início do texto, tá? Por que ele perdeu o dente? Por causa da idade avançada, um ataque, uma briga, ou os donos extraíram os dentes, ou foi uma queda durante uma apresentação. Isso está claro no texto, gente. Volte lá, leia que você vai conseguir resolver certinho. A questão número 10 também é um outro texto, tá? Que vocês vão ter que ler. Então, circo é proibido de usar animal. Olha só, é o assunto da produção de texto de vocês. Então, vocês vão ter que ler esse texto e responder as seguintes questões. Há alguma frase do texto que expresse opinião? Se houver, grife-a. Presta bem atenção. Opinião é alguém que está falando alguma coisa, tá? É o que ela pensa. Leiam bem aqui essa parte, ó, que começa aqui do segundo parágrafo. Vocês vão entender e responder aqui a letra A. Praticamente, essa parte do segundo parágrafo, entre aspas, é a resposta da A. B. Pelo que você aprendeu nas aulas, esse texto pode ser chamado de um texto de opinião? Então, pensa um pouquinho. Olha, tem um primeiro parágrafo que expõe o assunto, aí entra o segundo parágrafo que tem a opinião de alguém e o último parágrafo que justifica o porquê desse assunto. Então, ele pode ser chamado de um texto de opinião? Pensem bem. 11, passe a limpo seu texto de opinião seguindo as orientações do professor. Nesse momento, você vai ter que conversar com o seu professor. O que eu faço? Deixo assim, vai corrigir depois, preciso passar a limpo. Converse com ele. Então, agora nós terminamos a nossa aula. E essa unidade também. Ó, nós já tínhamos lido o texto, vocês vão ter que voltar para responder algumas questões da resposta. Fizemos as leituras individuais das páginas 18, 19, 23, 25 e 26. A professora explicou todas essas páginas para vocês. Vocês deverão fazer as atividades do Estudar a Língua 2, do Ortografar, o Produzir Texto, que é importantíssimo, e a tarefa das páginas 28 a 31, os exercícios de 8 a 11. Se precisar, tire dúvidas com o seu professor. Tenho certeza que ele vai ajudá-lo. Até aqui, terminamos a nossa unidade 5. Quem sabe, até a próxima aula. Um abraço para vocês.